O desenho humano é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Tanto eu quanto a Estê, após conhecermos os nossos, percebemos o quanto isso impactou na nossa relação. E por isso a gente decidiu trazer essa ferramenta e o impacto dela nos relacionamentos como a temática dessa semana no podcast. Para falar sobre isso, a gente convidou a especialista em desenho humano, Aline Teixeira. Se tu curtir e gostar desse episódio, compartilhe. Então, seja muito bem-vinda, Aline. A primeira pergunta que eu queria te fazer é qual a maior diferença que a gente tem na nossa vida quando a gente começa a viver de acordo com o desenho humano? E se tu puder dar uma breve explicação para o pessoal, porque a gente fez um episódio já sobre isso, mas a gente se apaixonou tanto pelo tema que a gente resolveu trazer ele novamente. Olá, gente, boa noite para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, compartilhando com vocês o conhecimento do desenho humano, que é um sistema relativamente novo, né? Ele foi canalizado em 1987, então muitas pessoas não acessaram ainda, né, esse conhecimento, mas é uma ferramenta que a gente consegue ver toda a utilidade dela no nosso dia a dia, né, na nossa rotina, na nossa vida real. Então, não é algo que fica ali só no abstrato, no místico. Você consegue ver na sua própria realidade. Então, é uma ferramenta muito forte de autoconhecimento, em que você tem acesso aos seus códigos energéticos e genéticos. Então, são tendências, dons, possíveis desafios, possíveis aberturas para condicionamentos que você possa vir a ter ou a receber durante a sua vida, que ficam ali definidos ou não no seu DNA, e eles podem ser ativados ou não também, dependendo do estilo de vida que você tiver. Então, essa ferramenta, ela ajuda bastante a gente a resgatar a nossa autenticidade, né? A gente viver mais a nossa essência, entender o que é nosso, o que não é nosso, entender o nosso próprio ritmo, entender o ritmo das outras pessoas, que são as grandes questões que fazem com que a gente tenha problemas nos relacionamentos, né? A gente espera com que o outro haja e reaja, às vezes da mesma maneira que a gente, e cada pessoa, cada tipo de energia tem a sua maneira, o seu ritmo para poder ter as suas tomadas de decisão, para estar alinhado com a sua energia, para não gastar energia onde não deve, né? Para ter mais vitalidade, para perder menos tempo com coisas que não são para a gente. Então, é como eu enxergo ele como se fosse assim, um manual mesmo, que se você pudesse nascer e já vir com esse manual, ia facilitar muito a vida, não só do próprio ser que está encarnando, mas da mãe, dos pais desse ser, né? Porque a gente, como mãe, eu sou mãe, né? E quando eu me apaixonei mesmo, assim, pelo desenho, foi quando eu vi a mecânica dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos e é nítido que eu vejo a diferença dos dois, mas quando a gente vê em códigos genéticos ali, em algo concreto, as diferenças, aí é incrível, porque uma coisa conecta com a outra, né? Você tira ali do mundo abstrato e traz para a realidade. E a gente, como mãe, a gente também fica ali esperando, projetando expectativas em cima dos filhos, né? A gente acha que eles vão agir, reagir de uma maneira e nem sempre é assim. Inclusive, meus filhos, eles têm perfis totalmente diferentes. Um é manifestador e o outro é projetor. Então, eu tenho 2 energias bem diferentes, mas totalmente complementares aqui em casa. E foi assim, me estudando e estudando as pessoas à minha volta, que realmente eu me apaixonei e entendi que existem maneiras da gente enxergar a nossa individualidade sem passar um ar de egoísmo, de egocentrismo, né? De só querer agradar ou seguir coisas pré-determinadas. A gente já percebeu na vida, a gente vê as pessoas
incomodadas com isso e vê que não é o mais saudável, a melhor maneira de se viver, né? Você não consegue alcançar o seu potencial quando você quer viver uma vida que não é a sua, quando você quer usar ferramentas que não são as que você trouxe para fazer o que você veio fazer. Então, tudo é muito perfeito. Falei E é muito. muito interessante, Aline, porque tu trouxe esse ponto, né, de se reconhecer, de a gente assumir esse lugar, né, do nosso centro, daquilo que a gente é e como a nossa energia funciona. Então, eu gostaria, se tu pudesse falar um pouquinho de cada energia, para a gente contextualizar o pessoal aqui que está nos assistindo, e também Uhum, como que a gente consegue combinar, né? Claro que são uhum. muitas variáveis dentro do desenho humano, mas se tu puder brevemente, antes de a gente mergulhar nessas estruturas, né, e nessas energias, contextualizar quais são os tipos de desenhos humanos e como a gente consegue combinar eles. Uhum. Tá. O gráfico do desenho humano, né, de cada pessoa, ele sempre vai ser extremamente individual. E são muitos detalhes e muitos aspectos. Mas a energia principal dele, né, que a gente já bate o olho assim e já logo vê uma energia principal ali no gráfico da pessoa, são as auras, né, os tipos de aura. Porque quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente se relaciona de aura para aura. Né, aquela coisa que a gente diz de que a nossa energia chega antes da gente, chega mesmo, porque a nossa aura ela tá ali fora, né, do nosso corpo físico, além do nosso corpo físico. E cada tipo de ser humano ele vai se encaixar em um tipo de aura. Então, na humanidade toda, a gente vai ter 5 tipos diferentes. Então, a gente vai ter os tipos assim que não que mais tem, mas que são talvez os tipos mais antigos da humanidade, porque é desde aquela época de sobrevivência, de luta e fuga, aonde o que era exigido do ser humano era mais uma coisa braçal, né, de trabalhar, de construir, ter aquela até o corpo mais robusto, mais forte, mais preparado para o combate, para o embate, que eram os geradores. Então, os geradores são os tipos mais antigos, o tipo que mais tem por aí, porque são as pessoas que vieram para trabalhar, para realizar. E elas realizam com base nas paixões, então, nas coisas que fazem sentido para elas. Então, são pessoas que até em muitos momentos são vistas como meio egoístas. Por quê? Porque elas têm opinião. Elas sabem o que elas querem, o que elas não querem. Elas têm um centro energético dentro delas, que é o centro sacral, que não trabalha com talvez. Então, mesmo se a pessoa tentar deixar a possibilidade ali, não sei, tá, não dá, não tem como. Então, os geradores, eles vieram realmente com uma força de trabalho e com muita energia para realização. São pessoas que trabalham incansavelmente. Aí a gente vai ter os projetores, que é o segundo tipo que mais tem, mas não são relativamente novos, por quê? Porque são pessoas muito intuitivas. Então, elas já vieram com uma mecânica que traz essa questão da consciência emocional, da consciência corporal. Então, começou a sair ali dessa coisa de luta e fuga, sobrevivência, e começou a ir mais para a consciência, para a intuição, para a sensibilidade. Então, os projetores, eles pegam aquela energia que os geradores trazem para construir, para trabalhar, e eles orientam essa energia, direcionam. Então, são pessoas muito sensíveis ao ambiente, às pessoas, leem emoções. Então, é uma pessoa que ela vai direcionar a energia de quem estiver em volta dela. Né? São pessoas muito empatas, também são pessoas que, por terem muita abertura, acabam tendo aquele desafio de saber o que é da pessoa e o que é de quem está se relacionando com ela. São pessoas que, o nome já diz, né, projetam, então nem sempre o que aquela pessoa vai te mostrar você vai querer ver. Então, existe uma estratégia também para isso, por isso que existem as estratégias e as autoridades de cada aura, né? Justamente para que você não queira agir
como a aura do amiguinho. Você fique ali no seu papel. Aí a gente vai ter os manifestadores, né, que é um dos tipos, o segundo tipo mais raro, que são as pessoas que vieram para iniciar. Então, são pessoas muito independentes, são pessoas que se colocam, né, falando de aura, são pessoas que em tamanho têm o maior tamanho de aura. Então é aquela pessoa que ela chega no lugar e você sente que ela chegou, porque a aura dela é muito grande. Então e tem um porquê, né? Uma aura que ela veio para ser grande em tamanho, porque são pessoas que vieram para tirar as pessoas do caminho, literalmente, abrir espaço para que as outras pessoas possam caminhar. Então, são pessoas pioneiras, que iniciam negócios, que trazem ideias e já querem colocar em prática, são muito rápidas, têm um impulso interno, né? Elas têm um centro motor dentro delas que é o tempo inteiro gerando impulso. Então, essa pessoa, o desafio dela é lidar com um impulso de tenho a vontade de iniciar, já quero fazer. Também tem uma estratégia para isso, para a pessoa não se perder. E é uma aura que sempre vai impactar pessoas. Então, normalmente, eles são até mal interpretados, porque é aquela pessoa que você sabe que sempre vai vir alguma coisa dali, mas você não sabe o quê. Você são pessoas imprevisíveis, né? Essa imprevisibilidade. Depois dos manifestadores, a gente vai ter um tipo que é híbrido, né? Que são geradores manifestantes, que é uma junção dos geradores com os manifestantes. Então, é como se fosse aquela pessoa que, além dela ter força de trabalho muito forte e constante, ela é muito rápida, que aí une a vitalidade do gerador com o poder de iniciativa e rapidez do manifestante. Então, eles são vistos, inclusive, como os dobradores de tempo. Então, é aquela pessoa que você não sabe como, mas ela dá conta de fazer 150 milhões de coisas no dia dela. Ela dá um jeito, você não sabe nem que horas que essa pessoa dorme, mas ela consegue, ela dá um jeito. Inclusive, o grande desequilíbrio, né, o sinalizador do não ser dessa pessoa é a raiva. Então, são pessoas que têm que trabalhar muito essa questão de lidar com a raiva. Porque, inclusive, os manifestadores também, né? Porque os geradores manifestantes, eles têm nuances dos manifestadores. E os manifestadores, eles não gostam de regras, de limitação, eles se sentem presos quando as pessoas tentam podar, ou quando tentam fazer eles mudarem de ideia. Então, os geradores manifestantes, eles também têm essa questão com raiva, com rebeldia, com saber esperar, com entender que nem todo mundo é tão rápido quanto eles. Então, imagina, né, como que é o relacionamento, por exemplo, de um projetor que é mais sensível, que está ali sentindo o ambiente, com um gerador manifestante, que é uma pessoa que pensou, já está fazendo e já quer se antecipar e não quer esperar e acha todo mundo lerdo. Então é aí que começam as confusões, entendeu? Um acha o outro teimoso, o outro acha o outro lerdo, o outro. E assim a gente vai indo nas confusões de relacionamento. E aí, a última aura, que é a mais rara de todas, que é a do refletor, e ela, assim, é realmente rara, é 1% da população no mundo. E eu falo com propriedade porque eu já fiz muitas análises e até hoje eu só caí com uma pessoa que era refletora. E eu fiquei extremamente emocionada porque é filha da minha melhor amiga. Quando eu vi aquele mapa assim inteirinho branco, né? Porque o mapa dos refletores é inteiro aberto. Então não tem nenhuma definição, nenhuma autoridade. Então é como se a pessoa tivesse aberta para o mundo, totalmente para o mundo. E é uma mecânica, um ritmo totalmente baseado na Lua, no ciclo lunar. Então é aquela pessoa que para tomar decisão, ela demora semanas, meses, né? O alinhamento. Pode ser que a pessoa se antecipe e tudo mais, mas o alinhamento para esse tipo é essa espera longa. Por quê? Porque como essa pessoa ela está aberta para tudo, se ela não tiver um tempo para ela entender
o que realmente é dela, o que realmente faz sentido para ela nunca vai ter uma identidade, uma direção, nada. Ela vai ser totalmente levada. Então, é extremamente importante para eles esse tipo de ritmo. Então, é por causa disso que cada aura tem ali uma estratégia, um centro dentro do corpo que fala mais alto para guiar aquela pessoa para tomada de decisão, porque senão ia virar assim uma bagunça. E cada um vai encaixando, né? Quando eu faço dinâmicas de família, eu percebo que é perfeito os encaixes assim de auras, né? E não tem uma coisa pré-estabelecida de uma família equilibrada tem tantos geradores, tantos projetores, ou não, é muito único e é bem aquela coisa da gente ter escolha, né? Independente de qual é a sua mecânica energética e do que você já traz em você, você tem o livre-arbítrio, né? De transformar aquilo num potencial, em um dom, ou transformar aquilo num bloqueio, num desafio, colocar muitos obstáculos ali na frente. Tu sabe que tu estava falando essa questão dos refletores viverem mais de acordo com o ciclo lunar, se for saudável, e eu parei para pensar como deve ser desafiador para um refletor viver na nossa sociedade. Uhum. Porque a nossa sociedade exige um ritmo muito acelerado das coisas. Hoje mesmo eu estava falando para a Estê, quando eu começo a entrar aqui no campo do podcast, fico mais sutil. Eu, como uma manifestadora, já fica mais desafiador fazer coisas mais concretas no meu trabalho. Uhum. Imagina uma pessoa que ainda precisa, né, de todo esse tempo interno, porque a nossa sociedade muitas vezes, né, tem essa cultura muito forte, eu acho, do Yang muito forte, né, Uhum. como sociedade no geral, de passar por cima das coisas, né, não ter esse tempo de que, sim, muitas ideias precisam de maturação dentro da gente. Uhum. E achei muito interessante quando tu falou do gerador manifestador, porque o meu irmão Uhum. o Arthur. E o Arthur, assim, olha, ele era uma pessoa que com 17 anos acordava às 6 da manhã para estudar para o vestibular. Nossa. Ia para o colégio e passou de primeira. Uhum. E aí ele é servidor público atualmente e ele tá sempre, tipo, estudando e faz crossfit e sai, não sei o quê. E é impressionante, assim, ó. Ele faz 800 coisas e ele realmente tem energia, mas também tem uma brabeza, assim, porque para ele, obviamente, todo mundo é uma lesma, né? Exato. Eu acho muito engraçado, assim, porque e ainda por cima é sagitariano, né? Então tu imagina a paciência dessa pessoa. Mas ele é uma pessoa incrível e a gente consegue chegar muito num consenso, porque eu também, querendo ou não, como manifestadora, tomo ação. Agora, tô falando, até fiquei curiosa do João, o nosso irmão mais novo, porque ele não tem esse tempo de ação, ele é muito mais slow. Vou até dar uma olhada, porque a gente sempre julgou muito ele por isso. Do quanto ele acabava indo num ritmo mais devagar, porque eu e meu irmão, tu pode ter uma certeza. Eu tô sempre pensando assim, ó, sobre o meu próximo passo, e se eu não consigo fazer isso, eu entro num conflito interno. Sabe? Tipo, o que eu quero pra minha vida agora? E precisa dessa questão do movimento. E tu trouxe uma questão, assim, até desse respeito, né, aos nossos movimentos internos. E eu sinto que em relacionamentos, nos amorosos, muitas vezes a gente acaba abrindo mão, né, desses nossos movimentos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto mais de tomar decisões e tomada de ação, porém acabo segurando algumas coisas, né? E eu acho que, principalmente dentro de relacionamento amorosos, hoje em dia tem muito preconceitos, né? De como a gente tem que agir por X e Y, sendo que muitas vezes isso não vai de encontro ao nosso desenho humano, né? Porque a Estê, por exemplo, vai ter uma reação, eu vou ter outra, a Estê sendo projetora, né? E um refletor, enfim, vai ter outra também. E como que tu vê quando a gente não tem esse respeito, sabe? Como lidar também, né? Quando muitas vezes a sociedade ou outras pessoas acabam também exigindo que a gente tenha um comportamento diferente. Essa questão do respeito, né? Eu acho que é algo que a gente já traz desde de muito tempo, né? Porque foi o que eu falei, os nossos primeiros relacionamentos, eles são ali com a nossa família, né? E a nossa própria família já tem dificuldade de lidar com aquela
individualidade, separar o que sou eu, o que são os meus filhos, né? Ou o que são as pessoas que já passaram. A gente repete coisas de mães, pais, avós, e vai repetindo, vai fazendo aquela coisa automática. Então, você já cresce sem ter a certeza se você está agindo de uma maneira alinhada com você ou não, né? A gente acha que a gente tem que agradar para a gente poder ser aceito, que a gente tem que ser sempre menos, sempre menos. Alguém sempre vai querer ser mais do que você. Então, quando a gente passa a entender primeiro que a gente tem o controle, não o controle, né, mas o poder sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida, né, independente do chefe, do marido, seja lá o que for, né, que a gente pode fazer as nossas escolhas, aí já começa a ter uma mudança. Por quê? Porque o nosso corpo ele está sempre se comunicando com a gente. Sempre. No fundo, a gente sempre sabe se a gente quer tomar uma decisão na hora ou se a gente não quer tomar uma decisão na hora. Por exemplo, eu tenho autoridade emocional. Apesar de eu ser uma geradora, né, os geradores eles não são os mais lentos, né? Os projetores são um pouco mais por causa da questão da sensibilidade. E eles precisam desse descanso porque pensa, você ficar sentindo o tempo inteiro a energia do ambiente e das pessoas. É muito desgastante, muito. Mesmo eu sendo uma geradora, né, eu não tendo tanto essa questão de descanso, ainda assim eu tenho autoridade emocional, então as minhas escolhas, elas são baseadas nas minhas emoções, e as nossas ondas emocionais, elas oscilam o dia inteiro. Então eu sempre soube, eu sei internamente que eu não sou uma pessoa que você vai vir com uma coisa, dependendo do que for, né, do nível que for aquela escolha, eu já vou falar para você, é isso, não é. Se eu estiver desanimada e eu for fazer aquela escolha num desânimo, não vai estar no meu potencial, em essência ali. Pode ser que dali a pouco, aquela decisão que eu achava boa, eu já não vou achar mais. Né? Alguma coisa pode mudar. E em todas as auras, né, em todos os tipos de energia, a gente tem esse pedido de espera. Em todos. Só que cada um num nível. Então, por exemplo, a Vicky estava falando agora há pouco, né, de que as decisões dela, ela pensa muito, ela traz muito a questão do comprometimento, de tipo, será que é isso mesmo que eu quero agora? Será que eu vou dar conta de fazer isso agora? Por quê? Porque a autoridade dela, que eu já vi, é a autoridade do ego, né, é do nosso centro energético do coração, que é com base em valores, em responsabilidade e em comprometimento. Então, você sempre vai colocar o comprometimento na frente. Qual é o tempo que você precisa para analisar isso? Só você vai saber, porque é com base no que é importante para você. Comprometimento, você só vai se comprometer com algo que você sabe que você vai dar conta de fazer, né? É bem de dentro do coração mesmo. E o emocional, com base nas emoções, com base no que está sentindo. Então, não adianta a pessoa querer correr para tomar uma decisão se é com base no sentir, né? E a grande maioria das pessoas querem o quê? Que a gente corra com tudo sempre, né? E aí que começam os conflitos. Então, por exemplo, se você tem uma autoridade sacral, que é de todas, é a mais rápida, assim, de decisão, ainda assim você tem que parar um pouco para ouvir o seu corpo, porque você tem que parar para prestar atenção no seu centro sacral. E ele é rápido. Ele não vai ficar ali conversando com você o dia inteiro. Ele vai te mandar um sinal no seu corpo. Então, uma dor de barriga, um frio na barriga, sei lá, coisas que você vai sentir no seu corpo físico. E se você estiver distraído, ou se você estiver prestando atenção em como o amiguinho está tomando a decisão dele e não prestar atenção no seu próprio corpo, passou, o sinal passou. Provavelmente você vai ou tomar uma decisão por impulso ou uma decisão que não é para você e que você vai se arrepender depois. Né? Então, esse momento de espera, para a gente ouvir a autoridade no nosso corpo, é um momento em que você entra na sua consciência.
que você não age por impulso, para agradar, por condicionamento. Então, por isso que é importante. É muito interessante, né, Aline, quando a gente vai abrindo essas caixinhas do desenho humano e a gente vai se percebendo e entrando cada vez mais no nosso caminho de alma. Eu percebo que quando a gente entende o desenho humano, a gente também entra no nosso caminho de alma. Eu tive essa sensação, porque tu estava falando dos desenhos, né, e tudo mais. E desde pequena, eu sentia a energia das coisas, das pessoas. Eu lembro de chorar para ir embora dos lugares. E os meus pais não entendiam aquilo, né? E aí a gente foi trilhando o caminho do autoconhecimento. E eu fui parar na geobiologia. Eu sou terapeuta de cura energética de pessoas e de ambientes. Ou seja, aquela criança, ela já tinha capacidade de sentir a energia daquele lugar e entender, isso aqui tá estranho. De uma pessoa e entender isso aqui tem alguma coisa que hoje a gente entende que são as densidades, as formas de pensamento, né? Então, o quanto, gente, desse lugar primeiro, façam o desenho humano de vocês. Descubram qual é o desenho humano de vocês. E depois respeitem. Porque quando a gente respeita, a gente integra essa informação, a gente se torna muito mais consciente, né? Eu ia usar a palavra poderoso, mas eu sinto que é muito mais consciente e a gente consegue também tanto avançar quanto estabelecer limites. E a minha pergunta com relação a tudo isso, Aline, é que também tem as linhas no desenho humano, né? E é uma outra camada que a gente consegue se perceber, aprofundar e explorar de uma forma muito rica. Então, se tu pudesse citar quais são esses tipos para as pessoas conectarem um pouco e se perceberem. E, gente, segura para fazer o mapa, ver até o final e depois façam. Bom, as linhas, né, elas vão aprofundar um pouco mais ainda a questão do indivíduo, né? Então, depois que a gente vê a aura, que é a energia principal, a gente vai para a questão da personalidade, né? Ou seja, os arquétipos que moldam a sua personalidade nessa vida. Então, cada pessoa traz duas linhas de personalidade. Então, uma vai estar ali no seu consciente, é um aspecto ali, aspectos da sua personalidade que vão ser muito nítidos para você, que você consegue enxergar em você mesma, e da linha do inconsciente. Então, são coisas que às vezes não ficam tão nítidas para você, mas para os outros está escancarado, e você acaba sabendo isso sobre você através do outro. Então, sempre vão ter essas duas linhas. E essas linhas, elas são o cruzamento das principais portas, né, do nosso desenho, que são as portas do sol, tanto do consciente quanto do inconsciente. Então, a gente vai ter linhas, por exemplo, que são para investigar, que trazem uma tendência investigativa para a pessoa. Vocês duas têm essa linha, né, que é a linha 1, que é do investigador. Então, são pessoas que elas baseiam tudo que elas vão fazer com base em investigar antes, em estudar antes. Então, não são pessoas que se expõem antes de ter certeza, antes de ter aquilo integrado, de ter informação, coisas do dia a dia, por exemplo, se é uma pessoa que vai fazer uma compra na internet, ela vai ver os comentários, ela vai ver a avaliação, ela vai querer saber se alguém já comprou aquele produto, como que foi. Então, é uma investigação para saber, para ter a certeza da qualidade daquilo que a pessoa vai se envolver. Isso também inclui os relacionamentos. Então, são pessoas muito seletivas, né, que trazem a linha 1. São pessoas que estão também sempre testando os relacionamentos, né, testando a qualidade. Então, sempre acaba passando bastante, em alguns momentos, bastante gente na vida dessa pessoa que chega, mas vai embora. Por quê? Porque ela foi testada. E não é tô querendo me achar, né? Tô querendo me achar, eu vou escolher. Não.
É uma questão de ressonância mesmo, do que ressoa ali com a sua verdade, com as coisas que você busca. Nem todo mundo coloca como prioridade coisas que você coloca, né? Quando a gente vai para a linha 2, que é a linha do eremita, vai falar sobre uma pessoa que ela precisa de um momento de recolhimento, porque os eremitas, eles sempre têm talentos. São pessoas que elas são talentosas em alguma coisa ou em várias coisas, mas normalmente em uma coisa bem gritante. Só que essa pessoa ela não tem noção do talento que ela tem. Ela sempre acha que não, nunca tá bom, não sou tão boa assim, ou será que eu faço isso bem? Então ela precisa desse momento com ela, só com ela, para que ela possa lapidar esse talento, para que ela possa se enxergar. Então, são pessoas que precisam de momentos de isolamento para ficar só com a própria energia. Linha 3 é a linha dos mártires, então são pessoas que vieram experienciar. Então, são pessoas que vieram viver. Acertar e errar, tentar errar, começar, recomeçar. Então, são pessoas que elas não se conformam com aquela coisa de, eu já fui, já vi tal. Não, ela quer ir, ela vai ver com os próprios olhos. Se ninguém quer ir, ela vai. Então, são aquelas pessoas que são muito corajosas, né? Que enfrentam coisas, que abrem caminhos, que vai naquele lugar onde ninguém quis ir, mas ela foi. São pessoas que aprendem fazendo, né? Com a mão na massa. Então, não adianta você falar para a pessoa: então, se você pular naquele lago congelado ali, você vai ter hipotermia, cuidado. Aí a pessoa vai falar, mas como assim, né? Por quê? O que é hipotermia? Quanto tempo que eu vou demorar para morrer? A pessoa, ela mesma vai querer pular para sentir na pele o que é. Aí ela vai sair e vai falar: beleza, gente, o corpo começa a ficar assim, realmente corre risco, melhor vocês não pularem. Então, é a pessoa que se arrisca, né? E é uma pessoa que vai adquirindo muita sabedoria no decorrer da vida, porque ela experienciou. Então, são pessoas também que têm uma fala muito consistente, porque ela sabe o que ela está falando. Ela viveu aquilo. Então, não é só na teoria, é na prática também. Linha 4 é a linha dos oportunistas, né, ou dos networks, então é uma linha bem relacional, então são pessoas que a qualidade da rede que essa pessoa se relaciona importa muito, então são pessoas que elas não baseiam em números, né, em quantidade de pessoas, pode ser que ela conheça muitas pessoas passem pela vida dela, até porque atrai, né, as oportunidades, então atrai as pessoas também e as situações também. Mas a pessoa vai estar ali selecionando. Então também é um perfil de seleção, de preciso ver a qualidade disso aqui. Por quê? Porque tem uma necessidade biológica de segurança, de sentir que está seguro. Normalmente essas pessoas têm dificuldade de se vulnerabilizar, tipo, por fora é mais forte, está sempre mais disponível, mas por dentro ela é vulnerável e ela tem medo de trazer essa vulnerabilidade. Então, precisam ser pessoas de confiança em volta dela. Então, até porque as oportunidades que aparecem para essa pessoa são quase que assim, 100% através da rede. Então, são pessoas que tanto recebem oportunidades e coisas através da rede, como conecta pessoas. Então, é aquela pessoa que apresenta uma pessoa para outra, que fala, eu tenho um negócio para você, ou arruma um namorado através da amiga. Então, tá sempre ali, sabe? Tá sempre... Todas as oportunidades circulam ali na rede da pessoa. Então, por isso que é importante a qualidade dessa rede. Qual que eu tava? Tá. E a gente tem o modelo, né? O perfil do modelo, que é aquela pessoa. Tem o herói antes, né? Eu tava na 5. Então, a linha 5 é a linha do herói. Então, é aquela pessoa que certamente, desde criança, as pessoas vão projetar nessa pessoa de que ela vai resolver tudo. Mesmo sendo uma criancinha, mesmo acabando de nascer.
não tendo nem responsabilidades ainda. Mas aquela mãe sente, por exemplo, ah, ela dá conta, ela vai conseguir. E às vezes a criança está até com uma dificuldade e não sabe nem como pedir ajuda, porque ela sente que as pessoas estão depositando ali uma fé nela, um negócio nela, além. Vai ter vezes que ela vai conseguir dar conta? Vai, porque eles trazem uma facilidade para enxergar detalhes, observar coisas, corrigir erros. Então, realmente é uma pessoa que veio para analisar, para corrigir e tudo mais. Mas, pô, desde criança é fogo, né? Você não tem nem paz a hora que você nasceu. Mas tanto a própria pessoa quanto as outras pessoas sentem que essa pessoa ela é como se fosse um herói mesmo, o salvador da pátria, é alguém que vai dar conta, que vai resolver, então as pessoas acabam projetando. E muitas quebram a cara, então rolam muitas decepções, a própria pessoa se cobra, né, de tipo, nossa, eu tenho que ter a resposta para tudo, eu não posso errar, eu não posso... Então existem vários desafios aí. E a linha 6, que é a linha do modelo, também é uma linha de projeção. Então, é aquela pessoa que as pessoas projetam que ela vai ser alguém a ser seguido, um exemplo a ser seguido, uma pessoa que as pessoas projetam que ela não pode errar, mas ela precisa errar. Por quê? Porque essa linha de perfil passa por 3 fases na vida. Então, a primeira fase é como se ela vivesse com a linha 3, que é a linha de quem precisa experimentar, de quem precisa errar, de quem precisa penar na vida. Então, até mais ou menos os 28 anos, quase 30, é essa fase de experimentação. Então, normalmente nessa fase, é aquela fase que as pessoas olham e falam: nossa, essa pessoa, né, tão doida, que faz tantas coisas, sempre está fazendo várias coisas, não vai dar em nada na vida. E no fim, essa é a pessoa que fica melhor na vida, na fase 2, que é dos 30 até mais ou menos uns 48. Então, é aquela pessoa que casa, que fica bem-sucedida, ou, se não quis casar, é top em alguma coisa, é mestre em alguma coisa. Por quê? Porque toda a vida dela foi com base em aprender tanto na teoria quanto na prática. Então, essa segunda fase na vida da pessoa que é do perfil modelo é uma fase de recolhimento para ela digerir tudo que ela viveu, a loucura que ela viveu na adolescência até ficar madura, então é de amadurecimento. E aí, quando a pessoa está ali mais ou menos entrando, pondo o pé nos 50 anos, ela automaticamente se torna um modelo. Então, são pessoas que viram mentoras, orientadoras, ou, por exemplo, aquelas, sem falar de profissão, aquelas vós bem sábias, que quando ela senta para conversar com você, ela te conta coisas cabulosas que ela fez na vida, você fala: nossa, vó, não acredito que você fez isso. É essa pessoa. Por quê? Porque todo mundo projeta que ela é perfeita, tal, não sei o quê, mas você não sabe o que aquela pessoa já viveu para ter aquela sabedoria. É muita coisa. Então, é importante para esse tipo de perfil errar e viver. Então, cada pessoa traz essas questões da personalidade que vão se encaixar com todo o resto do desenho. Então, você vai vendo, mesmo pessoas tendo o mesmo tipo de aura, se tiver perfil diferente, pronto, já está tudo diferente, já não é mais a mesma pessoa, já não é mais a mesma energia, né? São várias camadas para destrinchar uma mesma energia. Só uma dúvida, assim, final, que eu fiquei pensando, assim, porque não tem como não pensar nisso, né? Quando a gente fala no match de relacionamento. Essa questão do, no caso, então, seria mais importante as linhas, né, serem harmônicas, ou, no caso, o tipo das pessoas dentro de um casal? Porque, ao meu ver, pelo que tu trouxe, isso seria, inclusive, mais forte até do que... Claro, é um match de fatores também, né? Mas seria até mais forte, né, do que o tipo que a pessoa expressa. Olha, eu, né, particularmente, eu acho que é tudo. Não tem como você ver só por um aspecto, porque mesmo um aspecto do desenho, o resultado dele é uma soma de pequenos códigos.
E quando a gente vai, por exemplo, a gente vai fazer uma conectividade de casal, que a gente junta dois mapas. Então, onde a pessoa tem abertura, provavelmente você vai olhar ali no casal e aquela outra pessoa tem as definições que a pessoa inicial não tem. Então, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, assim, se completa, sabe? É muito difícil de eu ver mapas de casal que é igual ou muito semelhante. Vão ter semelhanças legais. Eu já peguei, assim, uns 10 casais que têm a mesma cruz da encarnação, que é a cruz da encarnação é o propósito de vida, né? É aquele caminho que você vai percorrer. É o caminho que você vai percorrer utilizando todas essas ferramentas que você trouxe energéticas, né? E mesmo você tendo a mesma cruz da encarnação que o seu parceiro, por exemplo, ainda assim, se elas estiverem em ângulos diferentes, já mudou. Vai ser sobre o mesmo tema na vida, mas cada um vai realizar de uma forma diferente. Então, assim, é sempre muito diferente uma coisa da outra, apesar das semelhanças. Então, é difícil de você saber, assim, qual seria um equilíbrio melhor, o que você olha para ver o equilíbrio. Normalmente, a parte principal de qualquer relacionamento de conectividade que eu faço, o que mais pega são as questões de ritmo. Então, do tempo que a pessoa demora para tomar decisões, então, um respeitar o ritmo do outro, é sempre o que mais pega. Sempre, sempre. Outra coisa também que normalmente pega, e que a gente não leva tanto em consideração, as variáveis no desenho humano, que vai falar sobre digestão, ambiente e cognição. Então, vai mostrar para gente que não só o jeito que você está ali se relacionando com a pessoa, mas o que está acontecendo em volta, né? Qual é o tipo de vibração que vai estar ali no ambiente? E para cada pessoa é de um jeito. Então, por exemplo, se ali no casal uma pessoa o corpo dela se autorregula melhor, né? Porque o nosso ambiente é isso, onde o nosso corpo se autorregula melhor. Não é uma preferência física, é biológica. É onde você se sente seguro, onde você consegue relaxar, onde você consegue estudar, trabalhar, ter clareza, se alimentar bem, digerir bem. Então, se uma pessoa do casal tem um ambiente de cavernas, que é um ambiente que vai pedir um recolhimento maior, um ambiente onde a pessoa consegue ter controle de quem entra, de quem sai, né? Onde as luzes são mais amenas, onde o ritmo é um pouco mais devagar, onde não está circulando tantas pessoas. Beleza, a pessoa se regula assim. Agora pensa que a outra pessoa do casal, se ela tiver o ambiente de mercados, que é um ambiente que pede o quê? Circulação de pessoas, trocas, socialização. Aí, esse casal, eles podem ou entrar num conflito gigantesco cada vez que eles forem sentar para comer, para trabalhar, para estudar, para relaxar, para assistir um filme, ou cada vez que surgiu uma festinha, ou cada vez que um quiser descansar, o outro quiser ir para festa. Imagina o conflito que vai ter. Então, é encontrar o equilíbrio respeitando o ambiente que cada um precisa, a vibração que cada um precisa. Sim, eu quero muito agradecer a tua presença aqui, Aline. Nossa, eu nem vi o tempo passar, porque a gente entra em outro estado de consciência, né? E o quão ricos são todas essas informações que tu trouxe. Então, gratidão por estar aqui conosco. Quem sentir de fazer o desenho humano, a Aline faz todas essas leituras, a combinatividade também. Uhum. E é isso. Obrigada, gente. Eu adorei. Eu também nem percebi o tempo passar. Adorei estar aqui com vocês, viu? Beijos.